Olá, eu sou Luciane Raposo, esse é o Literatura para a Vida, o canal em que a gente faz a conexão entre a literatura e a vida. Dando sequência à reflexão do último vídeo, eu queria hoje falar não só sobre a questão relacionada à necessidade de lermos livros de ficção, mas principalmente os motivos pelos quais nós precisamos ler. E não é ler uma coisa ou outra, que ler para um concurso, ler para uma prova, ler para um trabalho, ou leitura só técnica, ou leitura de ficção, ou leitura de não ficção. Aqui atrás vocês podem ver parte dos meus livros de ficção classificados. Do lado de cá eu tenho livros de não ficção, que estão em diversas áreas, livros de arte, de filosofia, de história, história do mundo, história do Brasil. Tem uma série de áreas aqui, alguns bastante antigos, porque o meu acervo vai sendo construído ao longo das décadas. Alguns livros que eu ganhei, outros que eu comprei. Nos dias de hoje eu acredito muito mais em selecionar, em garimpar. Não sou o tipo de pessoa que gosta de comprar por impulso, seja a respeito de vestuário, de acessórios, de alimentos, de objetos de decoração, às vezes até de experiências, passeios, viagens, cursos. Acredito que a gente precisa selecionar. Ser seletivo significa reconhecer que não dá para ter tudo. Eu já fiz um vídeo aqui falando sobre um dos meus poemas favoritos, que é um poema teoricamente escrito para crianças, ou isto ou aquilo. Então, muitas vezes, nós precisamos sim definir quais são os nossos valores, qual é a nossa essência e o que exatamente guia as nossas vidas. Para isso, a gente precisa reconhecer quem é, qual é a nossa identidade pessoal, qual é a imagem que a gente quer apresentar para o mundo, e essa imagem precisa ter coerência com a pessoa que nós somos e a maneira como nós vivemos, porque tem até aquele provérbio que diz que você pode enganar a todo mundo durante algum tempo, pode enganar uma ou outra pessoa durante muito tempo, mas é impossível manter esse disfarce, essa fantasia de ser alguém que você não é, se você não vive de acordo com isso. Tem até algumas crônicas do Machado que ele fala sobre isso, principalmente contos. O livro de contos dele, tem aqui, que eu li acho que no final do ano passado, Papéis Avulsos. Ele tem diversos personagens nos contos, em que esses personagens eles precisam ser aquilo que eles não são, ou eles acabam tomados por algo que aparentemente mais forte do que eles. Então, são contos em que Machado vai refletindo sobre isso. E por que falar sobre isso quando a gente fala sobre a necessidade de ler? O homem, de modo geral, ele não foi criado, não foi predisposto à leitura. A leitura é uma convenção, uma habilidade que vem da convenção dos signos, dos símbolos. Quando eu falo de signos no sentido religioso, eu me refiro a Jesus Cristo, símbolo do cristianismo. Quando eu me refiro a signos relacionados à escrita, eu falo da escrita pictórica, hierográfica. Nós falamos de uma série de avanços. Existem livros, eu tenho até ali na parte teórica, sobre formação de leitores, sobre neurocognição, em que fala-se justamente sobre isso, os neurônios da leitura. É uma adaptação da evolução humana. Então, a princípio não era assim, nós fomos construindo e fomos dando valor e significado para símbolos. Porque se pegarmos as letras, as palavras, se pegarmos os desenhos, se pegarmos a letra A, representa a letra A porque é uma convenção para nós que ela é a letra A. Então, nós ensinamos que aquela é a letra A. Então, nesse sentido, é uma convenção sim, mas é uma convenção, uma habilidade, tanto a leitura quanto a escrita, são habilidades que nos tornam seres superiores no sentido de sermos capazes de refletir, de discernir, de ter um pensamento crítico reflexivo. Eu costumo dizer que viver é simples, mas exige um pensamento sofisticado. E o que está acontecendo nos dias de hoje? Como nós não temos o hábito de ler,
ler realmente. Nós apenas lemos como tarefas e vejo muita gente que faz mestrado, faz doutorado, gente que faz cursos de diversas áreas, pós-doc, que, no entanto, não domina a escrita porque não domina a leitura também. Então, ler significa compreender, perceber, ressignificar algo. E nesse processo de ressignificar, nós nos ressignificamos enquanto pessoas. Por isso que a leitura é um exercício, é uma habilidade, é um talento construído ao longo dos tempos. Ler é algo que nós precisamos fazer muitas vezes de modo solitário, que precisamos ter disciplina, porque qualquer coisa no mundo nos chama. Ler é algo que exige um propósito, que exige um desejo. E muitas vezes nós confundimos um desejo pessoal com uma necessidade de mostrarmos ao mundo que estamos fazendo algo. Ler é algo que exige que nós passemos por um processo durante um tempo. E o processo é algo que incomoda profundamente os seres humanos nos dias de hoje, porque durante o processo você não está vendo o resultado, muitas vezes é tedioso, é chato, é cansativo e você precisa forçar-se a fazer algo. E muita gente acredita que hoje em dia deve se viver de modo espontaneista. Estou com fome, eu como, não estou com fome, eu não como, quero dormir, durmo, não quero dormir, não durmo. Até chegar ao ponto de quero trabalhar, trabalho, tomo banho, tomo... Nós precisamos sim seguir determinadas regras. Então, o hábito de ler nos leva a escrever. Escrever é registrar, é concretizar, tornar concreto o sentimento e a visão de mundo que nós temos. Nessa altura da gravação desse vídeo, nesse período do ano, eu estou envolvida em 2 projetos. Um deles é a escrita de um livro e o outro a revisão do novo livro de ficção que devo lançar. São 2 temas completamente diferentes, são 2 temas com conexões e estilos diferentes. Então, o que eu precisei fazer? Fechar abas, fechar algumas outras coisas, deixar alguns projetos ou ideias de projetos em stand-by para que eu possa focar no essencial. E ler é justamente isso, você fecha todos os outros livros, todas as outras possibilidades para se dedicar a algo que vai lhe trazer um benefício, mas que não é visível nesse momento. E por que hoje em dia nós temos tanta dificuldade em empatia, em solidariedade, em reconhecimento do valor do outro, do respeito ao outro? Temos dificuldade em lidar com o diferente, temos dificuldade em argumentar. Muitos adultos não conseguem estabelecer uma ideia, não conseguem se comunicar, nem comunicar os seus direitos, nem os seus deveres, nem obter informações, sequer informações básicas, profissionais. Faz isso, faz aquilo. E parece que não é necessário, porque tem aí, tem isso, tem aquilo. Mas o ser humano nunca vai ser substituído por máquinas, porque máquinas só existem a partir de seres humanos. Por conta disso, a gente precisa recuperar a necessidade de ler, sim, e não ler só aquilo que está na nossa zona de conforto, porque ler não é só conectar-se com si mesmo, embora seja uma expressão muito interessante que meu amigo Leandro Valdivino registrou num comentário do vídeo anterior. É sim, quando eu leio eu me conecto comigo, e é justamente por isso que muita gente não gosta de ler. Ler muitas vezes é estar sozinho, é estar despido daquilo que os outros pensam sobre você e reconhecer as suas dificuldades, as suas angústias, as suas inconclusões sobre a vida. E isso muitas vezes é bastante incômodo. Mas se nós perdemos o hábito de ler e se nós perdemos a habilidade de transformar signos pictóricos em palavras, em significados, nós perdemos o significado do que significa ser humano. Nós perdemos o significado da humanidade, que é uma coisa individual em cada um, mas que ao mesmo tempo é coletiva. Você perde o sentido não só do sagrado, você perde o sentido do humano, do comunitário, do social e do sofisticado.
um olhar que muitas vezes está ligado ao que nós consideramos como superpoder do leitor, perceber o mundo através de camadas mais profundas, sair daquela superfície imediatista e reconhecer que há muito mais nas relações, nas conexões, nos símbolos, nas manifestações sociais, políticas, históricas, econômicas, muito mais no mundo, seja o mundo da arte, seja o mundo prático, seja aquilo que for. Ler nos torna pessoas mais sofisticadas e faz com que nós nos percebamos muito mais do que aqueles hominídeos dos primeiros tempos que reconheceram que era necessário registrar em pintura rupestre, registrar depois em papiros, em plaquetas de argila, aquilo que era essencial para eles. Ler é essencial, nos recorda de que nós somos humanos, caminhando com a nossa humanidade numa vida que tem um significado muito maior do que aquele de simplesmente trabalhar, pagar contas, curtir o final de semana, encher a cara para esquecer que segunda-feira existe.